existe uma essência de cada um, que é a essência espiritual. Exatamente. E que a gente não consegue fugir dessa essência. E se você... Quando você dispersa e você foge do caminho onde realmente está a sua essência espiritual, as coisas passam a não dar certo. Não, justamente para fazer com que você retorne Exatamente. a essa essência. Você apodrece. E quando você falou da pessoa que oscila, porque realmente a nossa vida é essa eterna montanha-russa, onde uma hora você está aqui, aí de repente acontece uma coisa, você está lá embaixo, e uma montanha-russa de emoções, onde você tem que buscar esse equilíbrio, do contrário você pira, né? E que venha o questionamento, mas você está preparado para viver esse caminho? O meu professor e psicanalista Jorge Forbes, Dr. Jorge Forbes, sim. Ele tem um livro intitulado Você Quer o que Deseja? Só essa pergunta já cria um nó no nosso cérebro. E por que eu acredito que a maioria das pessoas não chegam onde elas querem? Porque elas não sabem o que elas querem. Exatamente. Elas não sabem o que elas querem. E não sabem nem da sua essência. E é aí que você falou na palestra, que eu fui na sua palestra do Alma Talks, que é algo que eu concordo e que eu levo para minha vida toda. Retorna à sua infância, porque você vai encontrar respostas lá na sua infância, nas brincadeiras que você fazia. Quando você volta para a criança e pensa em tudo que, de repente, a sociedade foi fazendo com que você modificasse, até mesmo a criação dos pais, a família, seu ciclo de amigos, porque a gente vai se moldando ao longo do tempo. Então, se você sente que você se perdeu em algum momento, volta para a infância, retorna à essência. E mais do que uma essência em característica própria, a essência espiritual. Porque ela vai andar sempre com você. Eu acho que as pessoas começam a fazer uma grande confusão, Mariana, misturando. Eu também sou totalmente a favor de todo mundo ter espiritualidade, mesmo que não tenha religião. Que é totalmente diferente. Que eu acho que a gente está chegando a um ponto que as pessoas começam a entender isso, né? Nós somos espírito, numa experiência materializada. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas as pessoas querem provas, né? As pessoas querem provas. Basta olhar para dentro. Sim. Por exemplo, você se sente com o tempo passando? Não. Não. Você vai ter 80 anos. Eu vou ter 90 anos. E eu sou a Bia. E vou te dizer, mais alegre do que aos 20. Mais alegre. Muito mais um monte de coisa. E muito mais um monte de coisa. Mas eu acho que isso é uma característica... de quem tem a espiritualidade resolvida. Sim. Porque você não vê esse tempo. A gente é atemporal. Essa sensação... Outro dia eu estava ouvindo o Ney Matogrosso falar assim... Eu tô com 80, mas assim, eu olho pro espelho, eu tenho 80, mas eu não tenho 80. Eu falei, gente, eu entendo totalmente o que ele tá falando. Ele não falou de espiritualidade, mas ele assim, eu não tenho. Assim, quando você tem esse contato com você falou assim, chega em casa, põe no travesseiro, você sabe o teu dia, né? Eu sempre reviso o meu dia. E tem vezes que eu rio sozinha, eu falo assim... Bia, você tá mais criança do que você já foi. Mulher, você tá muito feliz, sabe? E aí, de vez em quando, eu olho, passo pelo espelho e falo assim, gente, realmente, por fora tá mudando. Essa pessoa... Né? Eu falei assim, gente, é como se fosse o Benjamin Button. Sim. Tá? Às vezes eu fico olhando assim, falei, gente, eu tô tão mais feliz. Mas tudo bem, a aparência tá mudando. Mas a gente não sente. E se você for ver isso com quase todo mundo, fecha o teu olho e vê como você se vê, que idade você tem. Ninguém diz a idade que tem. Porque exatamente a gente tem essa essência espiritual. E é tão extraordinário quando você fala isso no teu processo, na imersão, que a gente vai detalhar, que eu vi que são as 4 etapas, concordo com todas. Sem espiritualidade não há felicidade. Não. Isso é uma condição, porque a espiritualidade é quem nós somos de fato. Sim. Que sempre fomos e sempre seremos. Né? E se você vai contra isso, você vai contra a vida. Tudo. E aí começa a não aceitação. E a não aceitação te bloqueia para
qualquer coisa. Porque imaginem só a pessoa que diz, eu não aceito. E aí, você vai andar para qual lado? O fluxo da vida. Para, é como se você ela falasse para energeticamente. Eu não recebo a graça que é a vida. A vida é uma coisa deslumbrante. Deslumbrante. Se você pensar, somos 8 bilhões de seres humanos. 8 bilhões de pessoas diferentes. Significa que cada um foi criada com um sentido e propósito. Sim. É tão simples, né? E a gente complica tudo. E a gente complica. Mas eu acho que o desconhecimento faz com que os pais também não favoreçam isso desde criança, porque a criança tem muita noção de espiritualidade. Muita. Ali até os 5, 6 anos, que é quando forma a individualização, Sim. a criança fala no coletivo, a criança não sabe mentir. Ela é mais expansiva. Depois ela vai enquadrando e aí vai fechando todos os portais que ligavam, né? Por isso que eu falo, vamos lá na infância. O que te dava prazer? Me dava prazer absoluto ficar observando as pessoas. A ponto da minha mãe, Ana Beatriz, para de olhar para as pessoas, pega mal. E eu ficava. Assim, a minha diversão não era ir para a praça brincar, era ficar olhando. Era observar. Estava ali na cara, mas estava tão na cara que hoje eu falo assim, gente, por que eu tive alguma dúvida em algum dia na vida? Porque a gente não tem essa cultura. Né? De dar origem da espiritualidade. Né? Fala um pouquinho desse processo da sua imersão. Engraçado que tudo na minha vida eu sempre fui trilhando o caminho baseado em desejos, né? No presente, principalmente no tempo presente. E agora eu estou com vontade de fazer uma novela, e aí então eu vou fazer com que esse caminho dê certo. Essa energia se movimente para que você se bata com isso. Isso. E aí não foi diferente. Na minha cabeça, quando eu me mudei para o Rio, eu queria fazer Malhação. Então eu não pensava em outra novela. Malhação foi o auge da Malhação. Você pegou... E aí não tinha outra coisa na minha cabeça. Era Malhação. E focada na Malhação. E aí... Na Malhação da novela, né? Sim, a Malhação da novela. E aí, até que passei no teste, comecei a fazer. Fiz 4 novelas, e aí essa vontade mudou. Veio a vontade da Mariana cantora. Então, peraí, deixa eu buscar aqui a cantora, vamos lá, vou mudar para São Paulo, vou buscar o melhor produtor musical, vou conversar com os empresários. E fui, fiz e tal. Peraí, não, agora eu quero apresentar. Quero apresentar. E nessa busca, consegui apresentar. Eu tenho... assim, uma gratidão enorme à vida e às pessoas que me deram e que me dão oportunidade de fazer aquilo que eu tenho vontade hoje. E eu sempre soube que, mais cedo ou mais tarde, eu iria passear por esses universos, mas eu nunca imaginei que eu entraria nesse de agora. E é justamente esse o meu propósito na vida. Você rodou para chegar exatamente onde você está. E dá essa sensação mesmo. E aí, quando eu descobri, eu não consigo explicar qual foi o sentimento. Quando eu falei assim, meu Deus, eu descobri o meu propósito. Por isso que eu estava rodando, e hoje eu entendo que esses talentos que me foram dados e que eu também trabalhei para aperfeiçoá-los, eu tenho como ferramenta, como vocabulário, para então fazer o que eu realmente vim aqui fazer. E quando isso aconteceu, e que lógico, só aconteceu porque eu busquei encontrar. Porque quem procura, acha. E quem não procura, não vai achar. Aí qualquer caminho serve.